vídeo aí para o nosso canal. Chegou o grande dia para falarmos sobre o realismo. O realismo foi um movimento estético literário, né? Um movimento cultural, político, filosófico, sociológico, que começou na Europa na segunda metade do século XIX, né? E foi um movimento extremamente importante, né, para denunciar, né, o que acontecia na realidade. Então aquela idealização do romantismo ficou para trás, né, ficou aí na primeira metade do século XIX, e agora a gente vai ver retratado na literatura muito da realidade, né? Alguns autores costumam tratar realismo e naturalismo juntos, né? Mas eu gosto de tratar de forma separada, porque o naturalismo ele é um realismo exacerbado, né? É um realismo extremo, enquanto o realismo ele faz a denúncia, o naturalismo conta os detalhes. Então esse vídeo aqui vai ser dedicado ao realismo, ok? Nós temos aí na segunda metade do século XIX um intenso progresso urbano, né, industrial também, e nós temos muita efervescência, né, de trabalhadores, mão de obra, e enquanto os trabalhadores trabalham muito e não enriquece, a burguesia, né, principalmente a burguesia industrial, ela se torna cada vez mais rica, né, não muito diferente do que nós vemos aí hoje em dia, infelizmente, né? Então aí nós vamos ter muitas correntes filosóficas, né, e científicas que vão aparecer aí nesse período, principalmente na França e também na Inglaterra, né? Na França, né, nós vamos ter o positivismo, né, que prega que nada pode ser desenvolvido sem que passe pelo crivo do conhecimento e da ciência. Então nós temos aí o positivismo elaborado por um estudioso chamado Auguste Comte. Nós vamos ter também, além do positivismo, nós vamos ter o determinismo, né, de um estudioso chamado Hippolyte Taine, francês também, e ele vai falar que o meio influencia o indivíduo. Nós temos também o darwinismo, né, que é uma corrente aí defendida, né, por Charles Darwin, um naturalista britânico, né, que fez um importantíssimo trabalho, né, sobre a teoria da evolução, só que isso vai se aplicar também na literatura, na época do realismo e naturalismo. Então, assim, na literatura, a lei do mais forte, dos mais adaptados ao ambiente, daqueles que conseguem sobressair, né, as tramas, essa lei é válida também na literatura. Então nós vamos ter presentes na literatura muitas teses científicas. Então assim, a literatura é feita com base em teses científicas. Então aquela idealização, aquela elaboração do romantismo findou-se. Sempre que uma escola literária se inicia, elege-se uma obra literária para que seja um marco dessa escola. E eu acabei de colocar aqui um agasalho porque eu não estou dando conta desse frio. O naturalismo na literatura teve a sua obra primeira, a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esta obra ela foi considerada realista, né, porque ela tratou de forma muito aberta o adultério feminino, como não acontecia nas escolas anteriores. As obras realistas são caracterizadas pela densidade psicológica dos seus personagens, né? São personagens muito intensos. Por outro lado, a degradação desses personagens é uma questão muito importante também, né? Temos também no realismo uma crítica ferrenha às instituições, principalmente à igreja,
à família e ao Estado. Nós temos também um autodescritivismo, tanto que os romances realistas, eles têm a sua estrutura muito parecida com os romances românticos. Nós temos também o materialismo, o objetivismo, o racionalismo, né? E personagens muito próximas do homem real, do homem comum. Nós não tivemos uma produção poética que possa ser considerada, né, uma grande produção poética realista. Alguns críticos da literatura consideram a revista Parnaso Contemporâneo como uma manifestação de poesia realista, né? Mas isso não é uma unanimidade. Não seria interessante falar de realismo e não falar do pintor Gustave Flaubert? Ele que trouxe para suas obras aí cenas do cotidiano, principalmente com trabalhadores como protagonistas, né? Ele iniciou aí a sua exposição de forma particular, né? Porque ele teve uma primeira exposição aí rejeitada, mas esse pintor aí, ele representou muito bem o realismo. A questão Coimbra é relativa ao realismo em Portugal, quando autores como Antero de Quental se voltaram contra a outros autores, né, como Antônio Feliciano de Castilho, por conta de visões diferentes acerca da literatura tradicional e a literatura que se iniciava naquela época, né, em meados aí do século XIX em Portugal. Antero de Quental, ele defendia a renovação da literatura em Portugal, e Antônio Feliciano de Castilho era um defensor ferrenho da literatura tradicional romântica, né, que vinha aí anteriormente, e eles tiveram um embate muito sério, né? E a questão coimbrã, né, ou seja, os autores de Coimbra acabaram aí vencendo essa batalha literária, tanto que essa de Queiroz, né, é influenciado por esse movimento aí estético. Ele acaba transitando também do romantismo para o realismo, né, escrevendo romances realistas aí como o Primo Basílio. Essa de Queiroz dizia que o romantismo era a apoteose do sentimento e o realismo era a anatomia do caráter, né? Essa expressão ficou muito famosa e define muito bem a diferença aí dessas escolas literárias. Enquanto o romantismo trabalhava muito com o sentimento, com o sentimentalismo, né? O realismo, ele já trabalhava mais com o aspecto biológico, né? Psicológico dos personagens. Como já dito aqui em um dos nossos vídeos, né, que as nossas escolas literárias elas sempre aconteceram como reflexo das escolas literárias da Europa, né? Em grande parte aí da nossa história literária. Com o realismo não foi diferente, né? Enquanto em meados do século XIX o realismo já florescia na Europa, aqui ele vai se consolidar apenas no final do século XIX. Nós já temos aí, né, obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, e passando daí também já inicia-se o naturalismo, né, com autores como Aloísio de Azevedo, como Mulato, e obras como o Cortício, né, o Ateneu, nós vamos ter aqui no Brasil, né. A dica de livro que eu tenho para hoje é o Ateneu, de Raul Pompeia. Este livro aí que tem fortes traços impressionistas, né. Ele fala da história, né, de uma história bem realista, que aconteceu aí dentro de um colégio interno. Interessantíssimo esse livro. Nós vamos fazer em breve aí a análise dele. Mas fica aí a dica. E é isso aí, galera. Comente aí no que você achou, né, da escola realista. Não esqueça de deixar o seu like, né, e por favor se inscreva em nosso canal. E nos vemos aí no próximo vídeo. Beijo grande.